novos e possibilitaram a esses clubes ter uma intertemporada antes mesmo do Campeonato Brasileiro. Pouco depois da pré-temporada, ter uma segunda intertemporada e esse tempo especificamente para o Cruzeiro. E eu não digo que havia, né? O jogo de hoje não é definitivo, então há uma expectativa sobre o quanto esse tempo de trabalho vai ser importante para mudar o que a gente viu do Cruzeiro no comecinho do trabalho do Leonardo Jardim, que não teve nenhuma responsabilidade nos problemas que o Cruzeiro teve. Que golaço do Gabigol, que gol bonito, gol de centroavante que sabe fazer gol. E o passe do William, né? 2 passes do William, os 2 gols, passes do William. O primeiro, o segundo pau pro Dudu e esse no primeiro pau pro Gabriel, em que ele abre, né, abre o pé esquerdo e bate de maneira muito bonita. Mas o jogo do Cruzeiro foi um jogo interessante, mas ele teve característica nos 2 tempos. Nos 2 tempos, o Cruzeiro começou muito bem, com muita intensidade, um ótimo trabalho de manejo de bola, construiu o placar no primeiro tempo, poderia ter aumentado no segundo tempo. Da metade para o fim de cada tempo, o time baixou demais. Faltou intensidade. E essa é uma cobrança que o Jardim havia feito nos seus primeiros jogos do Cruzeiro, que o time tem que ser intenso, que não adianta jogar só com um jogador de nome, de qualidade técnica. Parecia até já uma primeira indireta ali de que ia mexer talvez no ambiente, né? De, não importa o nome do jogador, eu preciso de jogador com intensidade, com ritmo. E o time jogou hoje, até porque o Matheus Pereira, que veio no segundo tempo, tá voltando de lesão, num 4-2-4, né? Com os 2 volantes, o Wallace e o Mateuzinho. E aí, Wanderson na direita, Dudu na esquerda, Gabi, Caio Jorge por dentro. Um time com uma vocação ofensiva, mas que para sustentar essa vocação tem que ter muita intensidade com e sem bola. E na metade final dos 2 tempos, caiu. Mas o que o Cruzeiro mostrou de bom foi bem legal de ver. O time rodou muito bem a bola, foi um time criativo quando teve intensidade. E assim, com todo respeito ao Mirassol, tá? É uma equipe que está chegando agora com, obviamente, até comparando com o Cruzeiro, em termos de orçamento, existe um universo de diferença. E para um Cruzeiro, Silas, começando agora uma vida nova no Campeonato Brasileiro, em frente à sua torcida, talvez estrear nessa condição, ganhar no Gigante da Pampulha, fazer a sua parte com o Dudu e com o Gabigol fazendo gols. Eu acho que é importante também foi importante o roteiro de como aconteceu essa primeira rodada para o Cruzeiro. Sem dúvida, a gente tem que parabenizar o Juninho, né, que é o diretor, o CEO lá no Mirassol, que já vem de há alguns anos, fazendo um trabalho maravilhoso, merece estar onde está. Talvez a primeira experiência na Série A. Sim, o centenário do clube. Isso representa muito para uma cidade como Mirassol, para tudo que eles vêm fazendo ali. E pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro traz o Fabrício Bruno, o Cruzeiro traz traz o Dudu, traz o Gabigol, ou seja, gente de muito peso. O Matheus Henrique, que já tinha vindo antes, o Matheus Pereira, que no final da temporada não sabia se ia ficar, não sabia se ia sair, teve proposta também, ou seja, terminou contra... Talvez isso tenha servido para o Cruzeiro. Falar, rapaziada, só nome não vai resolver, não. Vamos jogar, vamos nos preparar bem e começa bem. Isso aqui é legal. Teve, sim, o Mirassol um pênalti. Se converte o pênalti e faz como fez o outro gol, poderia ter terminado 2-2, aí sim. Aí começaria já com aquele burburinho aí, o Mirassol não é um time no Campeonato Brasileiro do meio para baixo, mas não, ganhou. O Zupa lembrou muito bem, um golaço do Gabigol. Agora, precisa continuar com essa dinâmica que a gente vê o Felipe Luiz cobrando no Flamengo o tempo todo. Então, para ter dinâmica, tem que ter todo mundo inteiro, né? Curiosidade, Mari, o jogo terminou com 8 finalizações apenas do Cruzeiro e 16 do Mirassol. O Mirassol finalizou o dobro do Cruzeiro e as finalizações do time visitante vieram na metade final dos 2 tempos, quando o Cruzeiro baixou o ritmo. E dos personagens, olha que interessante. Dudu faz gol com passe do William, Gabigol faz gol com o passe do William e Cássio pega pênalti. Personagens que têm sido questionados, né, pela torcida, né? Terminaram o Campeonato Mineiro, pelo menos, sendo questionados. Sim, mas eu confesso que eu esperava mais do Cruzeiro. Eu esperava mais do Cruzeiro. Pelo tempo de treinamento que ele permaneceu, né? Foram quantos dias? Foram 3 semanas? 3 semanas, né? Eu esperava um pouquinho mais em relação à parte física, a manutenção. Mais que 3 semanas. Mais que 3 semanas. Porque teve data FIFA aí. Sim, foi mais de um mês. Foi mais de um mês. Data FIFA no meio. Então, assim, é natural, você tem aquela pressão, os primeiros 15, 20 minutos, porque você joga em casa, mas com os jogadores que tem, e aí não é menosprezando o Mirassol, não é isso, que o Mirassol faz um bom trabalho, fez um bom trabalho, já vem fazendo esse bom trabalho há um bom tempo, mas um time como o Cruzeiro, com os jogadores que tem, 20 minutos, 25 minutos, pressão, depois, peraí, manutenção de bola, bom posicionamento, porque se você observar, quem fez defesa foi só o Cássio.
Cássio pegou pênalti, o Cássio pegou cabeçada dentro da área, o Cássio pegou chute de longa distância. Né? Então, assim, para o tamanho do time do Cruzeiro, para o tamanho de investimento, para a categoria e qualidade dos jogadores, eu acho que faltou o entendimento de agora vamos controlar o jogo. Toca a bola, vamos permanecer com a bola nos pés, vamos fazer essa bola girar de um lado para o outro. Tem características dos jogadores, né? Porque o Wanderson e o Dudu vão para o ataque, você tem o Caio Jorge e Gabigol lá na frente. Então, peraí, Gabigol, segura a bola aí na frente. Caio Jorge, segura um pouquinho a bola, vamos sair um pouco mais da defesa, vamos segurar um pouco mais o jogo, porque assim, hoje, tranquilamente, se o Mirassol saísse com 2-2 ou 3-2, você ia falar, peraí, o Zupac acabou de falar sobre os 16 chutes do Mirassol, 16 oportunidades contra 8. O Cássio fez 5 defesas. O goleiro do Mirassol, nenhuma. No intervalo, ele tirou o Wallace e bota o Lucas Romero. O Wallace, eu confesso que, assim, eu achei que quando ele... eu criei expectativa. Eu falei, ele volta da Itália há um tempão. Eu falei, ele vai voltar e vai dominar um pouco o meio campo, porque ele é forte fisicamente, né? Traz a bagagem da parte tática da Itália. Está aqui o Silas que jogou, eu também joguei lá. Então, a base tática da Itália, se você pode não ter, mas você vai trazer alguma coisa, né, defensivamente, né, você vai trazer esse tipo de situação. Os dois vieram, o Mateuzinho e o Wallace, os dois vieram da Itália. O Wallace, sinceramente, eu esperava muito mais do Wallace. Todas as partidas que eu vi, pode ser que eu não tenha dado sorte também, mas todas as partidas que eu vi, jogador lento, não se posiciona bem. É uma bronca muito grande da torcida. Não se posiciona. Ele tirou o Wallace na final da Sul-Americana com 20 e tantos do primeiro tempo. Ele não consegue se posicionar bem, ele não consegue fazer a leitura de jogo com a bola nos pés. Ele está muito lento para o futebol brasileiro, embora as pessoas... o futebol brasileiro tem as suas características e quando você tem a bola nos pés hoje, se você não tocar ou se você não der velocidade, você já tem a pressão, você já tem o jogador roubando e jogando. Então, assim, eu acho que meio campo vai ser Lucas Romero, o Mateuzinho não pode sair, eu acho que o Mateuzinho é o melhor jogador do meio campo ali, porque é o cara que marca faz o time andar, sai, e sai para o jogo, né? E tal. Mas aí, entre Lucas Romero e Lucas Silva, talvez esses dois jogadores são os jogadores que possam fazer um meio campo mais forte para ter essa administração de jogo, devido às características do Cruzeiro. Porque você joga com 4 atacantes, você precisa, em determinados momentos, de ficar com a bola nos pés. Senão você não vai aguentar. E foi o que aconteceu hoje com o Mirassol. Vamos ouvir as explicações, então, do treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, em entrevista coletiva. Vamos lá. Queria que tivesse essa abordagem, né, da vitória, o quanto era importante, né, esse aspecto de confiança desse trabalho que vem sendo feito da intertemporada. E como que você viu, né, esse time dentro de campo, nos aspectos que você já tinha abordado, que colocaria dentro dessa perspectiva do Cruzeiro para o ano, de vontade, de intensidade, disse que não eram coisas inegociáveis, pelo que a gente percebia da sua fala. Obrigado e parabéns pela vitória. Obrigado. Bem, eu vou iniciar com as palavras que eu disse ao grupo quando acabou o jogo. Disse que nós tínhamos tido um período difícil em termos de vitórias este ano, principalmente com as equipas da Série B, Série C, Série A. E hoje começamos um campeonato com uma vitória sobre o Mirassol. E hoje em dia, quem anda no futebol profissional ao alto nível sabe que as vitórias são difíceis, são caras. Hoje em dia as vitórias são caras. Ainda por cima iniciar um campeonato, existe sempre alguma adrenalina, algum nervosismo, algum erro de passe. Mas acho que a equipa entrou bem, teve 30 minutos muito bons, ou 35 minutos muito bons, chegou ao 2-0. Depois houve uma quebra que foi devido principalmente a 2 fatores. Primeiro fator, os nossos 2 volantes amarelados com dificuldade de pressionar e esses 2 volantes são sempre jogadores essenciais na manobra da equipa, principalmente em termos de pressão. Os 2 amarelados deixaram de pressionar e com certeza a equipa perdeu intensidade e o adversário aproveitou isso para ter os últimos 10 minutos que teve da primeira parte. Segunda parte, voltamos a entrar bem e aos 20, 30 minutos, quando eu percebi que a gente não estava a conseguir ter o volume de jogo ofensivo, meti 2 jogadores para ter mais a posse e permitir que a equipa circulasse mais a bola. Segundo período, mais controlado, mas menos agressivo em termos ofensivos, que é normal, perdemos o nosso jogador que
que era o Caio, mais profundidade, metemos o Mateus, que é um jogador mais de construção, equilibramos a equipa, tivemos o controle do jogo, acho que foi uma vitória meritória da melhor equipa. Parabéns também ao Mirassol pela sua atitude. E pronto, vamos lá e começamos com 3 pontos, que era o essencial nesta fase. Leonardo, você começou o jogo assim como foi contra o Red Bull, com 4 atacantes, né? Dudu, Wanderson, Caio Jorge, Gabigol. Essa é a tendência ou isso vai variar dependendo do adversário? Você pode entrar ali com 3 atacantes ou vai manter essa tendência de 4 atacantes? Assim, depende do que é que nós... o que é que a terminologia quer dizer atacante. Atacante em Portugal é Caio e Gabriel, são 2 atacantes. Os Dudu e Wanderson são meias, que aqui falam em pontas, mas não são atacantes. A gente joga com 4 médios e não com 4 atacantes. 4 médios. E podemos jogar com um atacante, jogamos com um médio ofensivo, jogamos com um jogador que deixa ali entre as linhas e permite equilibrar a equipa mais e normalmente tem mais posse de bola, mas perde logo na pressão, porque é diferente pressionar com 2 ou pressionar só com um jogador na frente. Gostava também de referir aqui, que é tão importante, que os adeptos vieram imenso, agradecer aos adeptos, agradecer o apoio, mesmo no momento que tivemos menos controle do jogo, principalmente o fim da primeira parte. Os adeptos foram extraordinários. O fim do jogo, com o jogo controlado, mas sabemos que o fim do jogo é sempre o fim do jogo. Os outros acreditam e podem empatar e nós não queremos perder a bola. Os adeptos ali também foram fundamentais. E pronto, e sabem que é o processo que iniciamos hoje e que temos que dar continuidade. Não esquecer, futebol de alto nível vai ser qualidade, mas também tem que ser na atitude e tem que ser neste espírito de grupo que hoje mostramos. Hoje jogaram 15 jogadores e os 15 jogadores foram importantes. Ô Jardim, queria falar um pouco de expectativa, né? O Cruzeiro ficou, e aí associar também ao lado psicológico, o Cruzeiro ficou quase 40 dias sem jogar. É claro, tiveram os jogos treino, os amistosos, o amistoso, né, contra o Red Bull Bragantino, mas não tem aquela sensação do jogo, né? O campo que hoje a gente viu que é a estreia do Campeonato Brasileiro. Dentro dessa expectativa que foi criada para um elenco do Cruzeiro, e aí redobra a expectativa por conta desse hiato que tem sem os jogos, atendeu o que o Cruzeiro apresentou hoje para você? É claro que ainda é um trabalho, é um processo, mas pelo que você viu dentro desse espaço que foi treinado aí durante essas semanas, hoje o Cruzeiro apresentou aquilo que você imaginava? Com certeza que apresentamos algumas coisas boas, outras coisas menos boas. Eu já disse que não gostei nada dos últimos 10 minutos da primeira parte, porque perdemos a pressão e deixamos o adversário controlar o jogo com a bola. Houve outras situações que eu gostei, em termos de criação. A gente criou, fizemos 2 golos, mas criamos outras situações, em futebol mais apoiado, em futebol mais rápido, em uma transição mais rápida. Com certeza que nunca podemos estar bem no início. O início é sempre o momento mais difícil, acredito a seguir numa progressão. E também é importante referir que vocês sabem melhor do que ninguém, esta equipa do Mirassol jogou o Paulistão. O Paulistão eles encontraram, não sei quem foi, mas devia ter sido um Corinthians, devia ter sido um São Paulo, um Palmeiras. O ritmo que estes jogadores já têm de jogar com equipas grandes é totalmente diferente da nossa equipa, não é? A nossa equipa fez 2 jogos de treino agora na parte final, e jogo de treino é o que vale, é um jogo de treino, como o nome indica. E durante a época, durante os primeiros 2 meses, jogou uma vez com o Atlético, que foi reduzido a 10 logo no início e foi quase um jogo de um sentido só e quase não serviu para uma experiência ou para ganhar ritmo competitivo. Por isso, com certeza, devido a estas dificuldades, devido à paragem e tudo isso, este início de campeonato a gente tem que redobrar a atitude, que também vamos nós ganhar ritmo com o campeonato a correr. Voltou, então, agora ouvimos o nosso Leonardo Jardim falando exatamente isso que a gente estava conversando, né? De intensidade, a gente estava aqui pontuando também da rodada aqui do jogo do Cruzeiro, a intensidade, o jeito que o Leonardo Jardim enxerga futebol. Para essa primeira partida, a primeira rodada, então, do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, pelo menos, começa vencendo. Porém, eu prometi agora, Silas, para você, mas eu falhei.
Prometi os gols de São Paulo e Sport. Não chegaram ainda? Não atualizaram ainda para mim. É isso aí, galera do Cabuloso. Começou com vitória para cima do Mirassol, time que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo duro, jogo difícil, né? O Cruzeiro conseguiu os 3 pontinhos aí. Querendo ou não, começou com o pé direito. Querendo ou não, o Cruzeiro tem 3 pontos para dizer que são seus já nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver como vai ser aí o campeonato do Cabuloso, né? Diante do Campeonato Brasileiro. Campeonato muito difícil, muito complicado, campeonato dificílimo. E o Cruzeiro começou com vitória. Não tem time bobo hoje em dia, né, pessoal? A gente tem que sempre estar vendo isso aí. São jogos, sempre jogos muito difícil. Agora é ver os próximos adversários e o que o Cruzeiro vai conseguir performar com esse novo treinador, né? Leonardo Jardim tende, né, a ser um bom treinador, tem tudo para ser um bom treinador. Tomara que consiga fazer com que o time do Cruzeiro desempenhe um bom futebol.